passar a palavra para o Norval, quero registrar aqui algumas presenças e eu vou pedir às pessoas que se identifiquem. Registrar a presença do José Geraldo Mota, diretor de Relações Públicas da ASOJAF, Associação de Oficiais de Justiça, Avaliadores Federais de Minas Gerais, e registrar a presença de Elizabeth Rangel da Silva, coordenadora geral do Sintagem Bahia, segunda secretária da FENAJUDE, e também do Luiz Carlos Souza do Nascimento, diretor de Finanças e Administração do Sintagem da Bahia. Muito obrigado pela presença de vocês. Passando a palavra agora para o nosso próximo palestrante, Norval Raimundo Barbosa, que vai falar sobre os 62 dias de greve do Tribunal de Justiça de Goiás. Bom, boa noite a todos e a todas, obviamente. Inicialmente, cumprimentar o Sinjus pela iniciativa e realização desse momento importante para todos nós, trabalhadores do serviço público, e em especial os trabalhadores do judiciário. Cumprimentar a mesa na pessoa também do companheiro Robert, coordenador geral do Sinjus, e dizer que é uma satisfação imensa, uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, a oportunidade até que a gente tem de rever os companheiros de outros estados, conhecer as outras situações, e como bem disse o Zé Carlos, acaba sendo uma receita de bolo, uma cartilha que esses presidentes desses tribunais acabam naquilo que é prejudicial aos trabalhadores, aplicando em todo o Brasil afora. E quando nos convidaram para falar sobre a experiência de Goiás na greve dos 62 dias, no segundo semestre do ano passado, eu trago aqui para vocês algumas informações de algumas questões em especial que aconteceram lá. Não nesse campo que o Zé Carlos colocou, que nós não tivemos essa reatualização e dificuldades no trato com os trabalhadores. Depois eu vou exemplificar algumas questões, mas infelizmente isso acontece. Aconteceu no Rio, no Amapá já houve prisão de companheiros, líderes sindicais lá durante o movimento grevista, e outros estados também. Então, quer dizer, infelizmente o trabalhador, em que pese que é um direito constitucional, o STF já definiu esse direito de greve, a lei de greve deixa claro também esse direito do trabalhador do serviço público de realizar a sua luta e também a sua greve. E antes mesmo de entrar nos 62 dias da greve de 2011, eu vou relatar que nós lá em Goiás a gente não tem assim a prática, o hábito de realizar greves como em outros estados. A Bahia, por exemplo, tem 2, 3 greves por ano. Lá eu acho que até, às vezes, alguns anos, houve mais período de greve do que de trabalho efetivamente, mas faz jus, é necessária essa luta. Então, em 2003, nós enfrentamos uma greve também de 19 dias, naquela época, brigando por um plano de carga e salário que não existia na estrutura do judiciário, um plano de carreira. Então nós conseguimos lá e fizemos greve por 19 dias e conseguimos um plano de carreira que, em média geral, trouxe uma elevação salarial em 32% de média, que resolveu naquele momento parte das nossas demandas. Porém, aqueles 19 dias foram cortados, o ponto, até hoje ainda está no STJ, ficou com o ministro Medina, que não decidiu, depois foi expulso, demitido, enfim, aposentado. O substituto agora decidiu e negou a devolução desses dias cortados. O Síndico de Justiça, obviamente, entrou com outro recurso, cabível lá, ainda aguarda, depende dessa decisão. Somente agora, em 2011, nós iniciamos lá no início do ano umas ameaças, uma campanha para conseguir a reposição salarial com perdas acumuladas ao longo de 15 anos de 130%. No plano de 2003 nós conseguimos 32%, ou seja, restaram 99%, que depois num outro reajuste menor, enfim, ficaram 82,30% de perdas acumuladas, segundo o estudo do DIEESE, e isso que nos garantiu fortalecer nessa luta.
Então nós elencamos, nós teríamos lá um rosário de situações, de questões que pendem de providências do tribunal, questões administrativas, questões menores, mas o tribunal não encaminha e nós elegemos 3 pontos principais para não ficar aquela coisa, aquela pauta muito extensa. Depois eles concedem ali 3 coisinhas pequenas que não modificam, não alteram em nada a situação de penúria do trabalhador. Então nós elegemos as perdas salariais em 82%, nós queríamos essa reposição imediata desses 82%. A revisão do plano de carga e salário atual, que já estava em atraso de mais de um ano, conforme a lei previa uma revisão, e o tribunal sequer tinha movimentado para fazer essa revisão. E o pagamento dos benefícios, que nesse mesmo plano também não tinha sido pago. Questões assim pequenas, mas que era interessante para o trabalhador, tipo vale alimentação, vale transporte, vale creche, essas coisas, nada dos benefícios estava sendo pago. Então nós elegemos esses 3 pontos como os principais, e sem eles a gente não iria recuar. Então iniciamos inicialmente a partir do dia 3 de agosto as paralisações somente nas quartas-feiras. Nós aprovamos isso em Assembleia, toda quarta-feira nós paralisávamos o dia todo, fazíamos pressão nos fóruns, nas divisões, no tribunal, e isso não surtiu efeito. O tribunal continuava da mesma forma. Na quinta-feira, após a paralisação, os trabalhadores voltavam a fazer todo o trabalho de ontem. Então, ou seja, a estatística continuava sendo a mesma. O Tribunal de Justiça de Goiás, inclusive, na estatística do CNJ, é um dos que está no topo de cumprimento das metas. É o estado que tem a maior custa judicial mais alta, mais elevada do país, proporcionalmente, e é o menor salário dentro dos trabalhadores do judiciário do país. Então, para vocês verem o paradoxo, a contradição que essa coisa toda. Então, nós começamos as paralisações nas quartas-feiras e entendemos em Assembleia que não estava surtindo o efeito esperado. Em setembro, iniciamos, por deliberação da categoria, a greve geral. E o Sindicato de Justiça, pensando e até atento a essa questão do corte de ponto, que muitos até, não vou entrar de greve porque cortou o meu ponto, 19 dias até hoje não recebi, entramos com mandato de segurança preventivo, coletivo, para obstar o Tribunal de Justiça efetuar cortes de ponto. Isso, o Tribunal de Justiça, historicamente, deliberou, votou, julgou na Corte Especial, à unanimidade, concedeu a liminar para proibir o Tribunal de Justiça efetuar os cortes. Aí, né, quem não estava fazendo greve falou, agora eu faço, porque estou podendo parar. E a nossa greve, desde o início, assim, ninguém foi pescar, ninguém foi passear, ninguém tirou férias em greve. Todo mundo estava de greve, mas no local de trabalho. Os casos urgentes, essenciais, a gente seguiu até a cartilha, a lei de greve, a cartilha feita aqui no FENAJU, a gente postou lá, mandou, copiou para todo mundo, e então as pessoas estavam no local de trabalho, na porta do fórum, na porta do tribunal, apareciam os casos considerados urgentes e urgentíssimos, era atendido e encaminhado. Os desembargadores, muitos deles apoiaram a nossa greve, fechando os seus gabinetes, fazendo só urgências internas, colocaram lá o adesivo da greve geral, estamos em greve. Os juízes das comarcas, quase de 100%, mandaram fechar o fórum, até contra a nossa orientação, e isso teve um problema mais à frente, porque não era para fechar, era para estar lá, aguardando, mobilizando, e o juiz não fecha, porque estava apoiando a nossa greve. Então, eles gostariam de pescar, de passear, então fecha o fórum, e vocês também deixam de estar no local. Isso foi um impulso interessante porque os trabalhadores que estavam reticentes a fazer o movimento, muitos deles, com exceção dos da capital, alguns da capital, com gratificações, que é a coisa que todos nós conhecemos, que não entram em greve, não fazem movimento de jeito nenhum. Então esse mandato de segurança coletivo, preventivo, foi um impulso também, esse apoio dos desembargadores, mas depois nós começamos a perceber ao longo dos dias passados, das semanas passadas, que nós estávamos sendo usados, a nossa greve estava sendo usada pelos desembargadores, pelos juízes, enfim. O então presidente, que saiu agora no início de março, ele não tinha apoio de ninguém, eu acho que nem da família dele. Então, ou seja, os desembargadores tinham, o ex-presidente estava batendo nele em artigos na imprensa, no jornal, todos os dias. O próximo, que era o vice dele, também já estava conversando com a gente, vocês têm que manter, continua em greve, mas vai só até eu assumir, a hora que eu assumir, vocês não fazem mais greve. Até isso chegaram a nos dizer, assim, textualmente,
Então a gente pensou, gente, a gente está sendo usado. A OAB estava contra, porque o então presidente reduziu o atendimento ao público, a jornada de trabalho, não, o expediente forense, para do meio-dia às 19. E isso a OAB criou um caso, enfim. O governo do Estado, estava todo mundo contra o presidente. Então nós percebemos que nós estávamos sendo usados, a nossa greve está sendo usada para atacar o presidente, que é uma coisa que nós não tínhamos interesse naquilo. Mas, quer dizer, todo o apoio que vinha era interessante. Então fizemos essa greve que durou 62 dias, e nesse mandado de segurança, que foi votado à unanimidade, favorável aos trabalhadores, a corregedora, que também votou favorável aos trabalhadores, a greve, sem corte de ponto, essa coisa toda, alertou. Porém, na decisão, eu trouxe cópia aqui para deixar, alertou na decisão, o desembargador relatou que 50% dos trabalhadores tinham que estar no local de trabalho para atender os casos, tal. Nós estamos falando, não tem 50%, tem 100% no local de trabalho, só que não está trabalhando. Mas, quer dizer, ele decidiu, escreveu, está escrito aqui assim, a corregedora falou, então tá, nós vamos fazer inspeções nos locais de trabalho, que já tem os conhecimentos de algumas comarcas que a OAB, algumas pessoas estão reclamando que não está acontecendo atendimento nenhum. É aquilo que eu falei antes, o juiz, vamos fechar, todo mundo fecha, vamos embora, tal. Então isso implicou num problema que a corregedora fez essa ameaça e que ia, mediante isso, ter implicações administrativas com questões que implicaria até na questão da legalidade da greve. Enfim, aí isso gerou um problema. O Estado entrou com agravo, porém o tribunal também negou o agravo do Estado. O Estado, em momento contínuo, entrou com ação civil pública também, para declarar greve ilegal. E, enfim, porque perdeu o objeto, a gente voltou. Quando completou 62 dias, o Centro de Justiça convocou uma assembleia, e aí em assembleia, essa pressão do corregedor, e aí, infelizmente, assim, houve uma precipitação da direção do sindicato nesse sentido, que convocou essa assembleia e defendeu, de certa forma, o retorno ao trabalho mediante essa ameaça. Mas se a gente estava até ali sem nenhum tipo de problema, com todas essas vitórias aqui narradas e outras, quer dizer, se a corregedora estava ameaçando, a gente podia ter até esperado um pouco mais para ela, na hora que realmente fosse efetivar essa complicação para os trabalhadores, mas não aconteceu. E por 40 votos, numa assembleia gigantesca, na hora da votação, a maioria, 40 votos de diferença, optou por retornar ao trabalho. Então a gente voltou ao trabalho depois de 62 dias sem nada daquilo que eram os pontos de pauta da greve. Então, ou seja, nós fizemos uma greve bonita, ganhamos as ruas, nunca se teve, camisetas vermelhas, nas ruas, parecia um mar, um rio de pessoas assim, nas caminhadas, nas carreatas. Envolvemos alguns deputados na Assembleia Legislativa, o governador mandou nos chamar, falando que ia ser nosso parceiro, ia nos ajudar depois, mas que voltasse, aquela coisa toda. Enfim, tudo isso contribuiu para que os trabalhadores, em sua maioria, decidissem voltar ao trabalho depois de 62 dias. E isso aconteceu com o compromisso de um novo plano de cargos e salários fosse aprovado, inclusive naquele mês de outubro, ficou para novembro, ficou para dezembro e até hoje. Hoje estava lá para ser aprovado o novo plano de cargos e salários, mas que não era nem objeto da nossa pauta, mas que era alguma coisa que traria um alento. Então está aí a questão, assim como o Rio também, tem a promessa de, se isso não acontecer e não vier do jeito que a gente espera que ele venha, brevemente a gente tem que retomar o movimento grevista e não sabemos até se a categoria vai abraçar de novo, como abraçou, e a gente vai ter esse apoio que nós tivemos. E em Goiás, a título de informação também, o Tribunal de Justiça de Goiás tem inovado na decisão. A educação em Goiás, não sei se vocês viram hoje na Globo News, até fecharam Goiânia e Brasília lá, gerou mais de 8 quilômetros de congestionamento. Os educadores, os delegados de polícia estão em greve, enfim, está tudo lá daquele jeito. E o Tribunal de Justiça entendeu que os educadores estão, sim, tiveram reposição, tiveram reajuste, estão recebendo acima do piso nacional, que não é verdade, que em Goiás eles pegaram as titularidades
dos professores e transformaram em salário para atingir o piso, ou seja, tirou direitos, e é o que vai acontecer com a gente também no Tribunal de Justiça. Exatamente. E o secretário da Fazenda é de vocês aqui, hein? É o Simão Sirineu, que foi para lá. Tá. Exatamente. Então, assim, mas o Tribunal de Justiça inovou numa questão, que nessa questão da educação, por exemplo, seguindo até o voto e a decisão anterior do Tribunal do Cine Justiça, declarou que a greve dos trabalhadores da educação era ilegal, porém proibiu o Estado de multar, que antes lá era 50 mil por dia, depois de declarada ilegal a greve, para o sindicato, qualquer que seja ele, depois baixou para 30 mil e agora, recentemente, o Tribunal de Justiça de Goiás proibiu o Estado de multar o Sindicato da Educação por causa de não retornar à greve. Então, assim, a greve é ilegal, estão de greve, mas não está sendo multado. Corte de ponto está tendo, mas na educação, essa coisa toda. Então, era só para trazer isso para vocês e dizer que não é diferente muito do que acontece por aí, como dissemos, a cartilha é a mesma, as maldades são as mesmas. E o presidente que assumiu agora dia 6 de março, que era bonzinho até dia 5 de março, já na primeira sessão que teve lá para discutir a questão do horário, já mostrou suas garras e o que vem por aí. Então, assim, infelizmente a gente sabe que toda vez é assim. Eles nos abraçam, nos usam, e quando sentam naquela cadeira, que a gente não sabe o que tem lá, muda tudo, até mesmo a forma do trato com as pessoas. Então lá, infelizmente, está assim. Não sei se eu exemplifiquei razoavelmente o que aconteceu lá. Tem claro que os pormenores não dá para tecer aqui para vocês, mas na conversa posterior a gente pode estar esclarecendo algum outro ponto que talvez tenha ficado. Não sei se extrapolei o tempo, se eu ainda posso. Não, está dentro do tempo certinho. Tentou rigorosamente. Seja, conclua. Está concluído. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês.